Fala galera, boa noite. Boa noite. Vamos dar início à nossa última videoaula, né? A gente está desenvolvendo alguns detalhes para a planta de detalhamento para dar entrada na prefeitura. Está iniciando aí para a gente estar dando início à nossa. Hoje a nossa última aula aí vai estar detalhando a planta, né? Fazendo as cotas, né? As áreas molhadas, achurar as áreas molhadas, que é o que é necessário para você estar dando entrada na prefeitura, tá bom? A gente vai estar aprendendo isso. Então, tá iniciando aqui, tá bom? Então, ontem a gente parou, na última aula a gente parou, na parte de detalhar, finalizou na parte do 3D da nossa planta. Inclusive, eu pedi para vocês estarem finalizando, né? Colocando os componentes que eu já tinha ensinado na aula. Tá inserindo os componentes, né? Como eu inseri só o piso da garagem dessa entrada aqui. Vocês fazendo os pisos da parte interna, tanto da sala, da cozinha e tudo que for necessário. Tá bom? Então, que agora, isso que para mim é a aula mais importante, que é a aula que a gente vai estar inserindo os dados, né? O que normaliza a nossa planta e, é, e normaliza a nossa planta, porque até agora a gente só está fazendo o desenho. Então, quando a gente transforma isso em uma planta que você dá entrada na prefeitura, de fato se transforma numa planta arquitetônica, tá bom? Então, aqui eu não vou estar ensinando os componentes, eu só vou estar detalhando, tá bom? Então, primeiro comando que a gente vai estar aprendendo hoje é em relação a colocar os identificadores dos ambientes. Então, eu peço que você selecione 00, que é o nível que a gente está trabalhando, né? Nessa planta térrea. E a primeira coisa que eu ensino a vocês é que no ambiente de área molhada, banheiros, lavabo, cozinha e área gourmet, eles devem ter a achura simbolizando que é uma área molhada, tá bom? Então, como vocês podem fazer isso? Simplesmente pelo comando piso. Selecione um desses pisos aqui, ó, que tem que 60%, 80%, 100%. E você vai estar fazendo esse piso dessa área, tá bom? Quando você selecionar e fazer esse piso, automaticamente esse componente ele já é achurado. Tô errado. Viu? 0,0 e o deslocamento do nível da base 0. Então, esse piso já apresenta achurado. Então, automaticamente, quando você já detalha esse piso da, da cozinha ou da área molhada, por exemplo, você já está representando a necessidade que tem. Tem pessoas que cortam em 45 graus, entendeu? Ou 90 graus, igual está feito aqui. Outra coisa que também é necessário nas plantas baixas são os componentes hidráulicos, que são obrigatórios. Quais são eles? Pia,
vaso, banheiro. E na cozinha, né, a pia da cozinha. Então, todos esses componentes vocês têm que já ter inserido. Por isso que eu pedi para vocês estarem adicionando os componentes para a gente estar acelerando nossa aula, tá bom? Então, eu estou adicionando aqui um chuveiro aqui, uma pia só para a gente. Opa, gente, me desculpem. Vou voltar aqui que eu estava fazendo, esqueci de transferir. Tá bom? Então, retornando aqui novamente. Quando você seleciona o comando piso, você seleciona o comando piso na opção aba, grupo, construir, comando piso. Então vocês podem selecionar o piso porcelanato, 100, de 80 ou de 60, e automaticamente eles já vão dar para vocês achurado, tá bom? Então todas as áreas molhadas, cozinha, área de área gourmet, o lavabo, banheiro tem que ser achurado, tá bom? Para identificar que aquela área é uma área molhada. Então vocês fazem o comando piso do mesmo jeito que a gente fez o telhado. Põe que o deslocamento da base é 0, porque a gente quer ele no nível 00, tá bom? Do mesmo jeito que você fez a laje. Só que agora a gente está fazendo o piso da área molhada, tá bom? Eu vou estar fazendo só da área gourmet aqui, só para a gente tá acelerando o processo, tá bom? Então cliquei em confirmar aqui e automaticamente ele já me dá o piso achurado. Beleza? Então, como eu falei, os comandos hidráulicos, eles são obrigatórios na planta baixa. Então, eu pressuponho que vocês já fizeram a pia, né, o chuveiro e as demais necessidades. Então, aqui eu vou estar colocando só alguns aqui, só para estar facilitando o meu serviço. Senão a gente vai acabar que a nossa videoaula ela vai ficar muito comprida e sem necessidade, tá bom? Então, aqui eu só vou estar acelerando o processo para que a gente não perca tempo, beleza? Então, aqui eu estou adicionando aqui só vaso sanitário e também a pia só de um banheiro, só pra gente tá otimizando o tempo, beleza? Então aqui eu vou colocar, aqui a gente já tem aqui no nosso template, uma cuba. Tá? Beleza? Aí vocês vão modelando sobre a necessidade. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é em relação aos objetos. Por exemplo, se eu quero editar aquela família, eu basta colocar ela no template, né? E dar um duplo clique, entendeu? Dar um duplo clique nela, eu fiz aqui no caso aqui, ó, dessa cuba, automaticamente vai gerar essa família. Se, por exemplo, eu quero fazer alguma alteração nessa cuba, por exemplo, eu quero apagar essa região aqui de baixo, né? Deletei ela. Aí eu deletei, aí para eu fazer essa alteração da família que eu terei carregar no projeto, eu simplesmente venho aqui na opção carregar no projeto, vai ter os projetos abertos e vou selecionar qual projeto que eu quero que essa família seja carregada. Entendeu? Então clico em OK. Como esse objeto já tem nessa família e a gente fez uma pequena alteração, vai perguntar: você realmente quer fazer substituição e substituir esse modelo que você criou novo no existente? Você vai confirmar que sim, beleza? Depois você vem aqui e fecha esse template, essa família. Vai pedir para você salvar. Eu recomendo que vocês não salvem as alterações que vocês fezem. Deixa essa família como padrão. Por quê? Conforme cada projeto seu, você faz alteração, tendo aquela família como base, tá bom? Por isso que eu sempre falo, eu recomendo não salvar essa alteração que você fez. Porque talvez você faz muita alteração naquela família e você não vai conseguir recuperar aquele componente inicial que tinha, entendeu? Por isso que eu sempre clico em não. E a mesma coisa serve que, por exemplo, aqui, eu vou vir aqui no meu download, baixei algumas famílias, por exemplo, baixei essa família aqui de guarda-roupa. Por exemplo, eu abri, o caso aqui, eu baixei um componente, né? Eu vou carregar ele aqui no Revit. Então, ele vai ser carregado no Revit. Eu quero que esse componente ele seja carregado no meu template. O que eu devo fazer? Novamente, aqui ele vai estar abrindo aqui, né? A modelagem do componente, né? Eu venho aqui e carrego no meu projeto que eu estou trabalhando.
Então, automaticamente, esse componente que eu achei de outro template, ele simplesmente vai aparecer nas opções agora do nosso template que a gente está trabalhando, tá bom? Então, aqui, componentes, ele vai estar aqui, eu seleciono onde que eu quero colocar ele, tá vendo? Então, aqui eu acabei de adicionar um armário que não apresentava a família dos templates que eu possuía. Então, você pode fazer isso. E se, por exemplo, tem algum template nessa família minha que vocês gostaram, e você já tem um template e você não quer modificar aquele template, você quer continuar com o seu, mas adicionar algum componente do meu template, você simplesmente pode fazer isso que eu falei, dar duplo clique, carregar a família daquele objeto e carregar no template que você tem, ou você também pode simplesmente Ctrl C, vir no projeto que eu tenho e Ctrl V. Automaticamente, esse template ele será carregado no template que você possuir. E vice-versa, você pode fazer do template que você já tinha certo objeto, carregar no template que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Então, esse aqui é uns detalhes que eu queria estar chamando a atenção para vocês não se perderem, beleza? Então, como eu disse para vocês, são as peças hidráulicas que devem ser detalhadas na planta baixa. Então, outra coisa, como nesse caso a gente está trabalhando com sala e cozinha integrada, a divisão desses ambientes ela deve ser clara. Se, por exemplo, se possui uma copa também, a divisão desse ambiente também deve ser clara. De que forma? Uma linha separando, entendeu? Você tem que ter essa linha, mesmo que sejam os ambientes integrados, que para quando o cara for conferir a área daquela edificação, daquele ambiente, se de fato coincide com o valor que você apresentou, beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho que fazer a divisão também do corredor. Então, qual o comando que eu utilizo? Eu venho na aba arquitetura, né? Venho aqui na opção separador, no grupo ambiente e área, e seleciono a opção separador de ambiente. Entendeu? Aí tem vários tipos de modelos, do mesmo jeito dos desenhos, entendeu? Nesse caso aqui, eu vou estar escolhendo uma linha, né? Eu vou estar selecionando que essa linha, que o corredor ele começa nessa face dessa parede, tá bom? Então aqui eu fiz a separação desse ambiente. Então a gente já tem separado a cozinha, a sala, o corredor e os demais quartos. E também temos também a separação também da área gourmet, beleza? Então agora eu vou ensinar para vocês estarem adicionando área no Revit. Simples, é muito simples o comando. Novamente, na aba arquitetura, no grupo área ambiente, você vem aqui na opção ambiente. Automaticamente, quando você posiciona esse ambiente, o Revit já vai dar a área daquele ambiente, tá bom? Então você só clica em confirmar e automaticamente vai estar gerando o ambiente. Beleza? Então vocês vão fazer isso para os demais ambientes. Observa-se aqui duas coisas. Eu não separei a área gourmet e a sala e a cozinha não está separada. Por quê? O material que eu usei para separar a sala da cozinha não foi um separador de ambiente, foi simplesmente uma linha grossa. Então vou ter que apagar essa linha e novamente na aba arquitetura, grupo ambiente e área, e vim aqui novamente separador de ambiente. Selecionei essa face aqui da parede, arrastei até aqui. Agora eu posso novamente voltar no comando ambiente e o ambiente vai estar separado, tá bom? E que eu também devo fazer o mesmo processo para a área gourmet. Então vou aqui na quina dessa parede aqui e vou levar até a parede do lavabo, beleza? Novamente, aba arquitetura, grupo ambiente e área e o comando ambiente. E vou colocar o ambiente da área gourmet, beleza? E para eu estar substituindo o nome, também é simples. Você vem aqui na palavra ambiente, né? Clica uma vez para selecionar e que repara que automaticamente ele realça onde está sendo o ambiente. Clico novamente na palavra ambiente e chamo quarto. Então lembra, né? A gente lembra que no projeto estrutural como arquitetônico é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Por isso que eu coloquei que esse quarto aqui é o quarto 1, que vai ser o quarto 2, né? E aqui quarto. Então, gente, aí os demais ambientes aqui eu peço que vocês
modifiquem a necessidade. Vocês observaram o que eu fiz aqui, né? Beleza? Então, não esqueça, gente, essas linhas aqui elas têm que ser visíveis. E quando você for dar entrada na prefeitura, essas linhas tem que mostrar para o cara entender que ali é um ambiente, tá bom? Então aqui, por exemplo, agora essa área externa aqui, ó, ela ficou 71 metros. Mas, por exemplo, eu posso fazer o mesmo processo, né? Separador de ambientes. Como aqui eu não coloquei o componente, mas aqui eu tenho que estar colocando a lavanderia, tá bom? Então aqui novamente, eu utilizo o comando de linhas, né? E faço o ambiente da lavanderia, beleza? Então depois vocês vão estar adicionando todos os ambientes e colocando o nome corretamente. Do mesmo jeito, vocês vão separar aqui a parte da garagem, entendeu? Pra depois, quando você for fazer o levantamento de área construída, você tem um total. Então agora a gente vai estar ensinando vocês o comando cotas, né? Comando cotas também é o mesmo processo do CAD, é bem tranquilo, só que o Revit ele tem uma vantagem. O que que acontece? Então, o comando cotas, você vai ter um atalho aqui na parte de cima, tá vendo? Mas, por exemplo, eu só vou estar lembrando aqui onde que fica, porque geralmente eu utilizo o atalho. O comando cota, ele possui ele na aba anotar, grupo cota. Você pode achar diversos tipos de cota. Desde a cota alinhada, que a gente trabalha com praticamente o projeto quadrado, né? E os diversos tipos de cota. Até comprimento de arco, beleza? A gente vai trabalhar com essa cota alinhada. E nessa aba superior aqui já tem a opção dele, cota alinhada. Também você pode observar também as letras de atalho dela, DI, entendeu? Mas eu prefiro, eu não gosto de trabalhar muito com teclas de atalho, geralmente eu já vou direto ao comando, beleza? Então aqui eu vou selecionar o comando cota. Quando você seleciona o comando cota, automaticamente vem para modificar. Mas eu queria chamar a atenção nessa parte verdinha que aparece aqui na tela quando você seleciona o comando cota. Então você pode observar que na primeira opção da linha tem onde você quer que cota. Você pode colocar, por exemplo, linhas centrais da parede, né? No caso aqui vai pegar de um eixo de uma parede ao outro eixo da parede, né? Seria na metade do tijolo para vocês terem noção. Tem também a opção da face da parede, que é o que eu mais utilizo, entendeu? Tem o do centro do núcleo também. Isso aqui é relacionado aos níveis de detalhe. Mas eu recomendo para você sempre estar trabalhando na face da parede, porque no projeto arquitetônico, o que você necessita é a face da parede, entendeu? Aí daqui tem a opção selecionar. Na opção selecionar, tem a opção referências individuais e referências inteiras. Primeiro eu vou ensinar para vocês as referências individuais. Por exemplo, eu clico aqui nessa parede, né? Clico aqui na outra e clico nessa parede, clico nessa parede. Depois eu clico em qualquer pedaço para confirmar o comando cotas, tá bom? Então automaticamente ele me deu a cota, do banheiro da suíte. Mas por exemplo, eu esqueci de cotar o lavabo. O que que eu posso fazer? Seleciono a cota que eu acabei de criar, venho aqui na opção editar limite da chamada de cota, né? E arrasta, tá vendo que automaticamente aparece? Eu posso fazer isso tanto para a direita quanto para a esquerda. Então aqui eu continuo fazendo a cotagem dos ambientes, tá vendo? E eu fui pro lado de cá, mas também eu posso ir pro lado de cá. Tá vendo? Então cliquei fora. Então automaticamente eu cotei todas essas paredes aqui do Revit, beleza? Então vou estar apagando agora ela para facilitar o desenho e vocês vão fazendo para praticar. E que você também pode fazer na parte na vertical. E o outro tipo de cota é a cota
paredes inteiras. Esse é o diferencial do Revit em relação ao CAD. Então vocês vão selecionar paredes inteiras, vai vir na opção, na opção, né? Então aqui você pode selecionar as referências. O que você quer que o Revit cota? As aberturas, por exemplo, janelas e portas, ele vai cotar aquela dimensão. Isso é interessante também para um trabalho executivo, para estar facilitando para o pedreiro ele estar localizando as portas naquela parede, entendeu? Ou também tem aqui, ó, os eixos, né, que é no mesmo jeito que eu expliquei para vocês do núcleo, e paredes que efetuam interseção. O que seria a parede de interseção? Essa parede tem interseção com essa com essa, então ele vai cotar essas paredes, tá bom? Então vou selecionar só isso aqui. Então venho aqui e clico na parede. Quando eu clico na parede, automaticamente ele já me dá a cota de todas as paredes que tem interseção uma com a outra. Então, vale você como projetista ver qual a necessidade de cada projeto, cada parede para fazer isso, tá bom? Mas isso aqui é uma das vantagens que o Revit tem. Eu não vou cotar a planta toda, eu só queria ensinar para vocês esses comandos para a gente estar otimizando o tempo, beleza? Então agora a gente tem que estar identificando as portas, porque a gente sabe que quando a gente clica na porta, a gente vê as características de cada porta, tá vendo? Mas quem está analisando essa planta e o pedreiro, ele não sabe disso. Mas é muito simples vocês fazerem isso. Aqui na opção anotar, na aba anotar, do grupo identificador, tem a opção múltiplas categorias, tá bom? Desculpa, identificar todos. Vocês vão selecionar essa opção e que você quer que ele identifique as coisas que você quer que identifique. Nesse caso, nesse projeto, a gente só quer que identifique janelas e portas. Eu aqui tem várias outras opções, então eu vou clicar em OK. Automaticamente, ele vai gerar o código daquela porta, tá bom? Então, por exemplo, essa aqui é uma janela que eu trabalho muito, ela já está salva como J1. Mas, por exemplo, essa porta aqui, ela não está salva. Só tem o número 40. Então, eu vou clicar nele, editar. Eu gosto de nomear porta com J, janela com J e porta com P. Para estar simplificando no meu quadro de tabela. Eu vou colocar P01. Clico em confirmar, vai aparecer esse texto aqui. Só vou clicar em cima que eu quero realmente fazer a mudança. E todas as portas iguais vão aparecer com o código de P1. Mesmo jeito eu faço com as outras. Vai aparecer novamente, eu clico em sim. Todas as portas iguais já vai estar fazendo essa alteração. P3, P2, P1. O que está faltando? É a P4, que é essa porta de correr. Dá acesso da garagem para a sala. A porta principal, né? Agora não cai um pouquinho para carregar. E assim eu vou fazendo todas as alterações de todas as portas. E a mesma coisa acontece com a janela. Por exemplo, essa janelinha aqui pequenininha não tem o código. Mas aqui eu posso estar adicionando um código, J.03. Todas as janelas iguais a essa vai aparecer J03. Então isso aqui é uma das vantagens do Revit, porque ele acelera seu processo, tá bom? E mais pra frente eu vou mostrar onde isso vai estar entrando. Eu poderia colocar aqui a janela 80, porta 80, 70 por 2,10, porém eu acredito que o desenho fica muito poluído. Então eu prefiro estar trabalhando com legendas, tá bom? Mas na frente eu vou explicar para vocês as legendas. Então a gente já aprendeu o comando cotar, né? A gente aprendeu identificar os ambientes, seria as portas, as janelas, colocar ambiente de cada ambiente, né? O nome de cada ambiente e sua área. Então agora a gente falta aprender o comando tabelas, tá bom? Tá, todo mundo tá acompanhando aí? Vou dar uma pausinha aqui, vocês me respondem. Então o Revit nesse aí, ele acelera muito nesse comando cota aí, por exemplo. Você ganha muito tempo, né? Para facilitar, que pareça que você tem certeza que não vai dar problema, você faz a cotar a parede completa. Nisso aqui você ganha um tempo, entendeu? E do mesmo jeito do CAD, você simplesmente pode estar vindo para cá, para lá e modificando onde você quer que a cota apareça. Outra observação, eu particularmente eu não gosto que essas linhas elas venham arrastando desde a parede da planta.
né? Porque isso pode confundir um pouco até para a interpretação do pedreiro na hora da obra. Então o que eu faço? Seleciono cota, né? Vim aqui em propriedades e seleciono essa opção aqui de diagonal de 1.5 Arial, né? Então, porque eu gosto da cor preta, eu gosto que ela fica nessa inclinação aqui de 45, tá bom? Depois eu venho aqui na opção editar tipo, eu quero editar aquela cota. E aqui na opção controle de linha de chamada, que é essa linha aqui, tá aqui o intervalo por elemento. Eu vou colocar fixo e clicar em OK. Automaticamente, aquela linha que vinha desde a parede, ela vai estar simplificada aqui. Então, isso vai deixando seu desenho mais limpo. Tá bom? Então, o próximo comando aqui eu vou ensinar para vocês é o comando tabela. Eu já deixei para vocês aí, já mastigado, né? Porque como falei aqui, ó, você adicionou J1, J2 na planta. E aqui no navegador de projeto, na opção tabelas, tem janela e portas. Vocês vão abrir, dá duplo clique, né? Vão abrir. Então aqui, por exemplo, na porta, na opção porta, tem o nome da porta e a largura. Falta adicionar a altura da porta. Também é simples. Eu venho aqui na opção editar campo, né? E aqui tem a opção, tem os tipos, largura e a parte de altura aqui. Só um minutinho, gente. Eu não vou entrar nisso aqui, senão eu vou confundir um pouco a cabeça de vocês. Mas aqui, por exemplo, na janela já tá tudo cotado corretamente. O nome das janelas, né? A altura total dela, a altura dela e o peitoril dela, tá bom? A largura total e a altura dela. Essa janela aqui ficou sem alterar, então eu vou vir aqui e colocar J04, por aqui mesmo. Clique em confirmar, dou Enter e automaticamente vai mudar essa nome de janela em todas essa janela J4, que no caso essa janela aqui, automaticamente já muda em todo o projeto, tá bom? Então, beleza. Então aqui, isso aqui já tem as tabelas da porta. Então, como a gente colocou os códigos lá na ponta baixa, e tem a tabela que facilita para identificar. Porque ao invés de você colocar janela por janela o nome, você faz essa tabela aqui, a sua planta ela fica mais limpa, entendeu? Então, se a pessoa quer saber janela 1, quer saber, vem aqui na planta e vê porta 1, porta P1. Qual que é a dimensão da porta P1? A porta P1 ela tem 80 centímetros de largura. Então isso vai deixando o desenho mais limpo e mais claro, entendeu? Então eu gosto de trabalhar com tabelas que facilitam e limpam mais seu desenho, beleza? Então agora a gente está montando a folha de impressão. Montar a folha de impressão é muito tranquilo. Então aqui novamente, navegador de projeto, vou vir aqui na opção folhas. Em folhas, se não tiver essa folha aqui aberta, vocês vão clicar com o botão direito e vão na opção nova folha, tá bom? Então nesse template que eu disponibilizei para vocês, já tem uma folha 1 de plotagem já pré-configurada, tá bom? Então vocês clicam em OK. Então aqui vocês podem trocar o nome dela. No caso que o Revit já colocou aqui a folha 1, você pode ser lá. Folha 1 vai ser só a fachada, por exemplo. Fachadas, né? Fachada frontal, lateral, enfim. E a folha 2 só cortes, tá bom? Então aqui a gente vai deixar isso aqui aberto por enquanto, porque a gente tem que voltar lá na nossa planta, que eu estava esquecendo, sobre o comando corte. Novamente vai voltar na planta 00, tá bom? E outra vantagem do Revit em relação ao CAD, em relação ao corte. Não sei vocês, mas utilizando o CAD a gente demora muito tempo e acaba que o cliente pede alguma alteração, você perde mais tempo ainda até fazer essa alteração. Já no Revit, o corte é dado para você automaticamente. E caso você faça alguma alteração na planta, automaticamente no corte já aparece essa alteração. Geralmente você precisa fazer apenas dois cortes, né? Seria um longitudinal e um transversal, né? Um na vertical, outro na horizontal. Então aqui eu vou estar fazendo os dois cortes. Onde eu faço esse comando corte? Eu venho aqui em vista e seleciono o corte, ou também eu posso vir aqui no atalho de corte que está do lado do 3D, tá bom? Vou selecionar o corte. Obrigatoriamente você tem que passar nas áreas molhadas, tá bom? Então o que eu vou estar fazendo esse corte aqui, vou clicar nessa região aqui e vou trazer
pra cá, tá bom? Essa setinha aqui, significa, essa região aqui, se foi pontilhada fininha, significa o que que o corte está mostrando. Nesse caso, eu quero que mostre para a esquerda, não para a direita. Então o que que eu faço? Eu venho aqui nessa setinha de duplo sentido e inverto o corte. Então ele está mostrando para cá, agora ele vai estar mostrando para a parte de dentro, tá bom? Então se você observar aqui, ó, nesse jeito que eu coloquei o corte aqui, não está pegando o chuveiro. Eu vou mudar aqui só para estar mostrando o chuveiro no meu corte, tá bom? E outra coisa que a gente pode fazer também é estar mudando o nome do corte. No caso aqui, nosso corte está corte 11. Então eu vou vir aqui, né, selecionar o corte. Vem aqui em propriedades, vou descer até dados de identidade e nome da vista está corte 11. Eu vou colocar aqui esse corte, chama corte AA, beleza? E criei o meu primeiro corte. Nosso corte já está pronto. Sim, nosso corte já está pronto. Como é que eu faço para acessar esse corte? Tá vindo aqui no corte, tem uma parte preta e outra parte azul. Então na parte azul eu dou duplo clique, tá bom? E automaticamente o Revit já gerou para nós o nosso corte. Tá vendo? Então aqui, como eu falei para vocês, eu chamei a atenção em relação do banheiro. Então aqui, ó, tá mostrando o chuveiro, vaso sanitário e a pia, tá vendo? E as portas e as demais configurações. Então aqui agora eu venho fazendo detalhando o que é necessário para o corte, tá bom? Por exemplo, essa porta aqui está mostrando aqui o rodapé dela. Então eu vou ocultar essa porta porque eu não quero que mostre o corte, tá bom? E aqui são família pré-estabelecida, essa outra porta aqui do mesmo jeito. E aqui eu vou editando segundo minhas necessidades. Eu tenho que utilizar novamente o comando cota linha para estar fazendo o tamanho do rodapé, né? Também tá mostrando qual o tamanho da laje, né? Mostrando qual é a altura da porta. Então eu vou cotando segundo as minhas necessidades. Se tiver janela, também tem que mostrar a altura da janela. Se tiver meia paredinha, e vou detalhando, tá bom? Outra coisa também que eu tenho que fazer é estar identificando certos ambientes, tá bom? Então eu vou vir aqui novamente na aba anotar e venho em identificador por categoria. Por exemplo, esse telhado ele não está identificador de múltiplas categorias. Então, por exemplo, eu tenho que identificar esse telhado, porque quem está vendo o corte tem que identificar qual é esse telhado. Então, aqui quando eu posiciono no telhado, automaticamente mostra que isso é um telhado metálico, tá bom? E também acontece para fazer com as outras observações, por exemplo, se é uma laje, se é um forro, vai ser a laje concretada de 12 centímetros. Então eu começo a estar detalhando, entendeu? O que eu achar necessário para minha obra ela ficar mais completa, tá vendo? Então eu vou adicionando essas observações aqui para que meu projeto fica mais transparente possível, entendeu? Para quem for executar ou quem vai estar vendo na obra ou na prefeitura para estar identificando cada componente, tá bom? Então vocês vão detalhando segundo a necessidade de vocês, beleza? Outra coisa que a gente tem que apresentar no corte é em relação das fundações. E quando você corta, né, você tem que, se tiver nível, essas coisas, você tem que estar representando. Então aqui novamente, na aba arquitetura, grupo construir e na opção componentes, eu vou estar selecionando uma fundação que tem aí. Fundação, eu utilizo essa fundação padrão só para estar mostrando o corte que representa que aquilo não está aéreo, entendeu? Se aquilo é um portão, eu tenho que representar. Eu posso vir aqui, né, editar o tamanho dessa fundação e tem as características dessa fundação. Eu não vou editar porque eu só quero ganhar tempo aqui, que eu de fato eu quero mostrar para você esses componentes, tá bom? Então aqui você vão editando as características dessa fundação. E na opção visualizar você consegue tá vendo as dimensões da fundação, tá bom? Então você vai modificando segundo a sua necessidade. Então, para eu estar adicionando essa fundação, tenho novamente que voltar na planta de piso. No caso, no nível 00, tá bom? Então, onde que eu vou colocar essa fundação? Nas interfaces dessa parede, né? Onde eu acredito que vai ter
pilares, tá bom? Aí você vai fazendo as modificações segundo a sua necessidade e necessidade do projeto. Eu já estou tentando acelerar o projeto para vocês não perderem tempo também. Não vai ficar uma coisa muito cansativa, tá bom? Então aqui eu vou estar adicionando as fundações. Vou colocar uma fundação aqui errada de propósito, beleza? Eu quero mostrar uma característica no corte, beleza? Eu volto aqui no corte. Então aqui tem duas sapatas que eu coloquei a mais, né? Essas sapatas eu não quero que elas apareçam ou eu quero excluir. Se eu quero excluir, eu aperto a opção delete. Mas eu quero que essas sapatas não apareçam no projeto. Então eu seleciono as duas que eu não quero que não apareça. Vem no comando botão direito, vem na opção ocultar na vista e seleciono ocultar elemento. Por quê? Se eu selecionar ocultar categoria, automaticamente vai ocultar todas as sapatas. Mas na realidade eu só quero estar ocultando as duas sapatas aqui nesse caso, tá bom? Eu vim aqui ocultar na vista e elemento. Então vai ocultar só o elemento que eu selecionei. E novamente, isso aqui tá errada. Novamente aqui as sapatas elas estão maiores do que estão relacionados ao desenho. Então novamente eu venho aqui em editar a sapata, né? E venho fazendo as alterações que eu acredito ser necessária, tá bom? Aqui eu vou diminuindo. Bom, e clique em OK. Então automaticamente todas as sapatas elas aparecem a alteração das mesmas, tá bom? E não está aparecendo porque é a relação do nível de corte que eu selecionei. Vou voltar aqui, atualizar. E aqui sapatos aqui, que essa aqui estão na frente, por isso que tá cortando só um pedacinho delas. Mas aqui você vai editando segundo a necessidade sua, tá bom? Você vai ocultando o que você achar necessário, porque isso aqui é só uma representação. Ela não tem valor fiel, é só para tá identificando que aquilo é o corte que abaixo do seu piso apresenta o subsolo, entendeu? Então você vai colocando as observações que você acha ser necessário, beleza? Você vai editando segundo a sua necessidade. Nesse corte aqui, porque eu quero que mostre a parede. Novamente, eu deveria estar cotando essa parede. Então, venho aqui em editar, na opção cota, venho cotando segundo as necessidades, para mostrar que ali é aquela laje, né, do pé direito mais alto. Beleza? Então, para você visualizar o que você ocultou, né, por exemplo, quando eu ocultei as sapatas, eu simplesmente ocultei nessa vista. Por quê? Eu vou te mostrar aqui. Se eu vir aqui no 3D, você vai observar. Aqui não. Esse 3D aqui. Vai observar que nesse 3D, as sapatas estão aparecendo todas aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu ocultei naquela vista. Então, se eu quero visualizar aquele elemento que eu ocultei, ou sem querer ocultei o elemento errado, eu venho aqui, ó, na opção aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? Tem a opção uma, uma lâmpada pequenininha. Aí eu vou clicar em revelar elementos ocultos. Automaticamente, esse modelo de vista, ele começa a ficar rosinha. Né? Elementos ocultos ativados. Então, tudo que está oculto vai aparecer em rosinha, né? Aparecer em rosinha. Então, você pode desocultar esse elemento. O que você pode fazer? Você clica nele e vem aqui na opção de executar elemento. Então, automaticamente, aquele elemento que estava rosinha tornou cinza novamente, porque o cinza significa que é a vista normal e o rosinha significa que aquele elemento está ocultado, tá bom? Aí você faz aqui para os elementos que você quiser desocultar, tá bom? E novamente, se ocultar, vem novamente oculto na vista o elemento. Então aqui a gente já fez um corte, beleza? Outra coisa que a gente tem que adicionar à nossa planta
é as fachadas, né? Frontal, lateral esquerda, lateral direita. É a fachada do fundo. Bom, onde eu encontro essas fachadas? Simplesmente aqui na opção de elevações, leste, oeste, norte e sul, beleza? Então, por exemplo, aqui eu abri só uma, tá? Para a gente acelerar o processo, mas você deve fazer alterações em todas as, 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 as elevações, beleza? Então, eu vou estar selecionando a fachada sul. Aí, como eu falei para vocês, eu ocultei aquelas sapadas em questão apenas naquela vista. Por exemplo, nessa fachada aqui, eu quero ocultar todas as sapadas. Então, eu vim em ocultar na vista e seleciono categoria. Automaticamente, ocultou todas as sapatas. Outra coisa que eu não quero que apareça na minha fachada é corte AA. Então, eu vou clicar nele e ocultar ele, tá bom? Então, automaticamente começa a ficar mais limpo a fachada, beleza? Então, aqui eu venho novamente brincando sobre os materiais. Por exemplo, essa fachada aqui eu posso deixar só o desenho da fachada, mas eu posso criar outra fachada como duplicando essa fachada, tá? Fachada. Vamos supor que essa primeira aqui eu queria deixar só isso aqui, né? Vou diminuir aqui essa linha tracejada para mostrar os níveis, tá bom? Só para vocês entenderem. Já nessa outra fachada, essa cópia aqui, eu quero colocar mais detalhes. Por exemplo, eu quero identificar a categoria, que isso aqui é uma vitrine, isso aqui é um muro de vidro, tá vendo? Isso aqui é uma viga externa, é alvenaria, tá vendo? Traça externa. E também começar a colocar as medidas desses materiais. Eu quero fazer um detalhamento maior, porque quando eu for passar o pedreiro, ele precisa saber essas medidas, tá bom? Então aqui eu posso estar duplicando e fazendo um grau maior de detalhes para estar visualizando, entendeu? Então o que acontece? Quanto mais você coloca detalhes no seu projeto, mais rico ele fica, né? Para estar facilitando na hora de estar executando. Então quanto mais detalhes você colocar que para você é trivial, vai facilitar na execução do seu projeto na obra, tá bom? E também tem prefeituras que pedem que você façam esses detalhes na fachada, tá bom? Então aqui eu vou estar renomeando essa fachada. No caso aqui, essa fachada sul, né, que é a fachada que eu vou colocar no projeto, ela é a fachada frontal. Então, novamente eu volto aqui em elevações, venho aqui na opção sul, né, botão direito e renomear. Então eu chamo ela de fachada frontal, tá bom? Tá dando para todo mundo acompanhar aí? Me dê esse feedback, por favor. Então, galera, quanto mais detalhe você coloca, melhor fica na execução. Porque, por exemplo, esse projeto aqui eu não coloco na planta. Porém, esse projeto aqui eu envio para o pedreiro. Por quê? Como é uma fachada, a gente só chamou atenção para a fachada nesse projeto. Então tem vários elementos diferentes. Então, quanto melhor eu detalhar para ele, mais vai facilitar para ele na hora da execução. Tá bom? Esses detalhes são importantes, senão, porque
você vai desenvolver uma fachada muito bonita e, e se você não colocar esses detalhes aqui, o pedreiro não vai executar. Então todo o trabalho que você ter vai ser perdido fora, entendeu? Então agora a gente vai estar montando nossa folha, tá bom? A gente vai novamente voltar na folha. Aqui tem um carimbo padrão que eu deixei para vocês. Depois vocês deem uma olhada sobre a necessidade e façam as modificações que eu vou ensinar para vocês segundo a necessidade de vocês, tá bom? Então isso aqui é uma folha que eu já deixei pré-pronta aqui para o trabalho de vocês, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai adicionar vai ser essa fachada frontal. Primeiramente, a gente vai estar mudando a escala da fachada. E é muito simples mudar a escala de um projeto. Quando você vem aqui embaixo, do lado no nível de detalhes, você tem as escalas já pré-estabelecidas, de 1 para 1 até 1 para 5.000. Como é que eu faço para modificar a escala? Simplesmente eu seleciono a escala que eu quero. Por exemplo, eu quero colocar essa escala de 1 para 50. Automaticamente a escala já está para 1 para 50. Quer ver? Então, agora a gente vai estar inserindo essa planta aqui, né, a fachada frontal, na nossa folha de impressão. Eu simplesmente venho aqui, navegador de projeto, seleciono o que eu quero adicionar na prancha, e aqui na opção fachada frontal e arrasto. Automaticamente eu venho cá e posiciono a fachada frontal. Então automaticamente ela já está na nossa prancha. Simplesmente eu cliquei e arrastei e já adicionei ela à nossa prancha. Ah, mas ela está 1 para 50, eu quero deixar ela 1 para 100. Simplesmente eu volto aqui novamente na fachada frontal e clico aqui em 1 para 100. Então vocês vão observar que automaticamente ela modificou para 1 para 100. Simplesmente isso, entendeu? Então essa é outra vantagem do Revit, e isso acelera muito o seu processo, tá? Então é fácil você estar adicionando folha e tá mudando a cota, muito simples. Então outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é em relação que nessa planta aqui da folha eu também posso estar fazendo a alteração naquele componente que eu adicionei na planta. Por exemplo, eu adicionei a parte da fachada frontal. Se eu quiser fazer alguma alteração aqui na fachada frontal, você observar que quando eu posiciono o cursor do mouse nela, automaticamente fica um preto sombreado.